Vamos agora para a revisão da aula 2. Aula 2, nós vamos falar sobre representação na reta numérica. É a apostila, conteúdo, páginas 28 e 29. E as atividades, elas estão na página 30, número 1 ao 5. Vamos aqui retomar a reta numérica. Olha, nós temos a reta numérica, 0, origem. À minha direita eu tenho todos os números positivos e à minha esquerda eu tenho todos os números negativos. Então, em uma reta numérica, a distância entre os pontos são sempre iguais. Olha, pessoal, se eu marcar de 0 a 1 centímetro, todos os demais pontos terão que estar a 1 centímetro um do outro. Tomando o 0 como origem, temos os números positivos à direita do 0 e os negativos à esquerda do 0. Na reta acima, a distância é de 1 unidade, ou 1 centímetro. Quando essa distância é igual a 1, o número que está localizado imediatamente à direita do outro é o sucessor. E o que está imediatamente à esquerda é o antecessor. Então, sucessor, que sucede, que vem depois. Antecessor, o que vem antes. Então, aqui vamos pensar. Coloquei alguns exemplos para que a gente possa se orientar. Olha, o 5, ele é o antecessor de 6. Ele vem antes. O 0 é o antecessor do número 1. O menos 1 é o antecessor de 0. O 3 é o sucessor de 2. O menos 5 é o sucessor de menos 6. 0 é sucessor de menos 1 e 0 é antecessor de 1. Olha, pessoal, organizei um exemplozinho aqui. Vamos pensar que se nós tivéssemos uma reta aqui, e nessa reta nós temos aqui o 0, que é a origem, nós temos o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Olha, prestem atenção. Menos 1, menos 2, menos 3. Vamos tomar o menos 2 e pensar quem vem antes e quem vem depois. Então, olha, o antecessor, quem vem antes é o menos 3 e quem vem depois é o menos 1. Então, menos 3 é antecessor de menos 2. E o menos 1 é sucessor de menos 2. Olha, agora vocês podem refazer as atividades propostas. Não se esqueçam de observar sempre a reta numérica. Olha, voltando aqui, quais são as atividades propostas? São as atividades da apostila, que está na página 30, exercício do 1 ao 5. Vamos agora pensar numa outra coisinha que nós temos aí, que é módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro é a revisão 3, né, aula 3, apostila, conteúdo, página 31, atividades, página 32, do número 1 ao 5. O módulo ou valor absoluto de um número inteiro corresponde à distância que o separa do 0, ou seja, que o separa da origem. Então, o módulo de mais 3 é menos 3, pois é a distância do mais 3 até o 0, que é a origem. O módulo de menos 4 é 4, pois é a distância do menos 4 até o 0, que é a origem. Então, aqui, 0 mais 4 menos 4. De 0 até o mais 4, nós temos quantos espaços? 1, 2, 3, 4. Do 0 até o menos 4, nós temos quantos espaços? 1, 2, 3, 4. Então, a distância de menos 4 até 0 e de 4 até 0 é uma distância de 4 unidades, ou seja, é a mesma distância. Podemos indicar o módulo ou valor absoluto de um número com duas barras verticais. Assim, olha, põe duas barrinhas, o número entre elas. Então, módulo de mais 3
é 3. Eu leio módulo de menos 6 é 6. Módulo de 0 é 0. Módulo de 8 é 8. E aqui, vamos pensar, módulo de menos 10 é igual a 10. Números opostos ou simétricos. Números opostos ou simétricos, página 33 da apostila, atividades, página 34. Vocês podem refazer exercício do 1 ao 5. Quando dois números estão à mesma distância da origem, em lados opostos na reta numérica, chamamos esses números de opostos ou simétricos. Bem, então vamos pensar aqui nesta reta. 0, origem. À nossa direita, todos os números positivos e à nossa esquerda, todos os números negativos. Olha, eu tenho de 0 até o mais 1, uma unidade de distância. Do 0 até o menos 1, uma unidade de distância. Então, o menos 1 e o mais 1 são números opostos ou simétricos. Um está do lado positivo, o outro está do lado negativo. O menos 4, do menos 4 até o 0, eu tenho uma distância de 4 unidades. Do mais 4 até o 0, uma distância de 4 unidades. Só que eu tenho um do lado positivo e o outro do lado negativo. Então, eles estão em lados opostos da reta. Eu chamo eles de números opostos ou simétricos. Então, qual é o oposto de mais 4? O oposto de mais 4 é o menos 4. Qual é o oposto de menos 4? É o mais 4. Dois números são simétricos ou opostos quando eles possuem o mesmo módulo. Podemos representar o oposto ou simétrico de um número precedido do sinal menos ou do sinal negativo. O que eu vou colocar? Na frente do parêntese menos 5, eu vou ler oposto de menos 5. Qual é o oposto de menos 5? É o mais 5. Oposto de mais 8. Quem é o oposto ou simétrico de mais 8? É o menos 8. Agora é com você. Refaça as atividades propostas. Voltando aqui no nosso início, então as atividades estão lá na página 32 da apostila e vai do número 1 até o número 5.